Se o seu inimigo tem aliados, o problema é grave, mas sua posição é forte. Se o seu inimigo não tem aliados, o problema é menor, mas a sua posição é fraca. Van Rise. Antes da gente começar o vídeo, só lembrando que você não precisa curtir, não precisa compartilhar, não precisa comentar, não precisa se inscrever no canal. Se você gostar, tudo bem. Se você não gostar, tudo bem também. Isso aqui é mais um algo pessoal e é para eu ter o costume de voltar a ter a prática de produzir conteúdo. Então tá tudo bem. Essa fala de Wang Hizi, que eu não sei se é bem assim que fala, é WAMNGHSI. É um nome em arte da guerra, é chinês, e é um dos generais de Sun Tzu. Também não sei se é assim, mas não vou ficar soletrando todos, mas são vários nomes orientais, para não errar a etnia, que estão dentro da arte da guerra. O que quer dizer essa frase? Essa frase, a gente não deve levar ela só pela condição de uma guerra, mas deve colocá-la em várias condições. Quando eu li A Arte da Guerra, eu gosto muito, né, da arte da guerra em si, em estratagemas, em generais famosos, Napoleão, independente da ideologia, tá? É questão de estratégias, e no final a maioria deles acabou morrendo, mas estratégias em geral, tá? Napoleão, César, é, Constantino com a estratégia, tô falando de estrategista, não necessariamente de brilhantes guerreiros, tá? Constantino, Hitler como estrategista, tá? Não como ideologia, nada. Bom, tem um monte que eu admiro muito. Alguns nórdicos, mas eu não tenho certeza se eles existiram, mas pela figura que existiram. Ulisses, bom, tem muitos outros, mas não vamos estender assim. Mas quando eu li Arte da Guerra, foi bem quando a gente estava abrindo a clínica, um pouco depois que a gente estava abrindo a clínica, e eu entendi como, não necessariamente um manual, mas algo que me ajudasse, em forma de metáfora, a gerenciar a clínica. Porque esse, por exemplo, é uma questão que a gente tem que aplicar em geral, e não exatamente na guerra, mas era uma das fases, né, de entendimento da fase da guerra. Então, se o problema era grave e se o teu inimigo estava querendo vários aliados, o conselho que Hanzi dava era que era a hora certa de você atacar. E se o seu inimigo não estava indo atrás de aliados, era o momento de você recuar e ir atrás de aliados. O problema era muito grande. Então, o que acontece? Nessa hora, a gente pensa assim, né? Tem um problema para resolver. Tem muitas pessoas envolvidas, tem muito desdobramento sobre aquilo, pô, isso é uma situação muito grave. E tem que parar com calma para resolver, pensar em tudo. Mas assim, se é algo simples, é uma pessoa só, a consequência é muito pequena, então é algo tranquilo. Então, o problema é menor, eu consigo resolver com facilidade, eu posso resolver em outro momento, se tiver outra prioridade. E dentro disso, no livro Arte da Guerra, falar um pouco mais, ele tem vários aconselhamentos que deve a gente trazer para a vida real e não só para a guerra, tá? Um dos aconselhamentos aí é de Sun Tzu mesmo. Ele fala sobre escolher seu campo de batalha. A metade de uma batalha está escolhida, a metade de uma batalha está ganha quando a pessoa tem direito de escolher o campo de batalha. Ele conta, né, uma história onde ele sempre tenta achar no livro, tá? Um lugar alto para ele e o seu pelotão, e é um lugar onde seja mais banhado possível para o inimigo dele, e onde atrás dele não tenha uma chance de fugir, e aí ele atacar em U. Não é U que ele fala, né? Ele fala, acho que é meio que o nome de meio que um pássaro lá, ataca. Mas é encaixotar ele dos dois lados e não tem como ele sair. Então, atrás tem uma montanha muito alta que não dá de subir. Ele está num lugar mais alto, onde dificulte a subida para atacar das pessoas e tem uma boa visão para quem está atacando e facilite. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que sempre analisar, pensar. E daí não só quando você tem um problema, mas
sempre escolher condições favoráveis para te conseguir resolver. Tentar não resolver o problema quando tá tudo desfavorável. Então, analisar uma situação onde traga mais possibilidade de você conseguir. Possibilidade não, probabilidade. Porque a possibilidade, ela existe de te perder e ganhar, e a probabilidade que muda, né? Que é o tanto que você tem dessa possibilidade ser possível e o tanto que tem dessa possibilidade não ser possível, né? Probabilidade e possibilidade são muito parecidos falando, mas na prática eles são diferentes. Ele fala muito sobre várias situações de guerra, mas que dá da gente botar no campo de batalha. Se você não leu ainda o livro, você deveria ler. É um livro incrível e é bem pequenininho. O nome é uma. Depende de qual é a editora, é Manual da Guerra, de Sun Tzu, e em alguns tá Manual da Arte da Guerra, e outros tá só Arte da Guerra. Geralmente é uma capinha vermelha com um samurai ou um guerreiro oriental, para não errar também a etnia e acabar sendo preconceituoso com alguma etnia. Mas é um livro muito bom. E esse é só dois de vários, porque o livro inteiro ele não é basicamente uma história, ele é basicamente ele contando estratégias de batalha ou dos seus generais, né? Como de Ivan Hissy, que era um dos generais dele, que ele conhecia também, que nem todos eram dele, mas um que ele conhecia, que ele tinha conhecimento, que eram anteriores a ele. E ele conta várias estratégias, e essas estratégias, além que para vencer uma guerra ser essencial, para se lidar com problemas. Esse é um manual prático de como você lidar com problemas, de quando você lidar com problemas. Para mim funciona muito porque eu sou racional, então eu consigo lidar com problemas de maneira racional. Então, caso você não seja tão racional, pode te ajudar um pouco a agir de maneira racional. Mas é um livro incrível e eu aconselho você a ler. E a mesma coisa o Príncipe de Maquiavel, e ele é muito bom também para uma lição, é mais de metáfora, mas de como manter as pessoas, como governar e manter o seu governo. E você, quando você lê isso, não dá muito de pôr em prática tudo, porque a maioria depende de comando de capital político, mas você entende como os políticos te controlam e como eles estão te controlando e você acaba não percebendo. Mas para fechar, só para voltar à frase e não ficar sem um desfecho final, a frase ela deixa claro que sempre que tem, você é muito forte, as pessoas vão precisar de ajuda para te vencer. Então, sempre que o inimigo está indo atrás de aliados, é porque você é muito forte. E ao contrário você é fraco, você é fácil de ser vencido, de ser desafiado, as pessoas não vão pedir ajuda, não vão precisar pedir ajuda. Por isso elas não vão estar atrás de aliado, e talvez você deva pensar que seja o momento certo de você ir atrás de aliados. Pode ser que seja só duas pessoas inconsequentes, e também não vai dar muito certo, porque provavelmente as duas são fracas para a situação, ou o problema, ou você não está apto ainda para resolver aquele problema. Mas é isso que você deveria pensar. Antes de você se arriscar numa situação, você deveria pensar: será que eu estou numa posição forte? Ou será que o inimigo está numa posição forte? E aí você sabe a hora de você atacar, ou mais fácil, a hora de você resolver o problema e se você precisa de ajuda ou não.